A maior força do universo são os juros compostos. Aquele que entende ganha, aquele que não entende paga. Nesse vídeo eu vou te deixar claro que essa estratégia não vai desaparecer, que você não precisa desistir do seu sonho e que aplicando a metodologia que eu sempre passo para vocês das 3 chaves do sucesso, vocês irão sim conseguir o seu primeiro R$ 1.000.000. Compostos e confusos. Esse é o tema da videoaula de hoje. Hoje a gente vai falar o que de fato corresponde à renda, como vocês deveriam realmente enxergar os dividendos, para que vocês enfim atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Muito se fala hoje, enfim, da estratégia de viver de dividendos. Nós temos aí tramitando em Brasília matéria que diz respeito ao fim do juros sobre capital próprio. Muitos estão falando que essa estratégia vai deixar de existir. Já adianto para vocês que isso não irá acabar, mas acima de tudo, eu vou trazer para vocês estudos e fatos que comprovam essa minha tese para vocês se tranquilizarem de alguma maneira, não entrarem em desespero, não largarem a bolsa de valores simplesmente porque os proventos irão diminuir. Vou passar para vocês a minha visão, que ela é basicamente um paradoxo. A estratégia de viver de dividendos não depende dos dividendos. É confuso, é paradoxal, e aí você me pergunta, mas Guilherme, como é que isso é possível? O dividendo não ser o mais importante para uma carteira de dividendos? De fato, o mais importante para o efeito composto de dividendos é o que eu sempre trago para vocês, é o longo prazo, é o tempo. E foi através desse livro que eu resolvi trazer para vocês esse vídeo. Compostos e confusos. Isso são os dividendos, isso são os juros compostos e o efeito bola de neve. Abre aspas, dos 84 bilhões de dólares do patrimônio líquido de Warren Buffett, 81,5 bilhões foram ganhos depois que ele já tinha 65 anos. Nossas mentes não possuem as ferramentas para lidar com tais absurdos. E o que isso traz para a gente? O imediatismo. Nós não estamos prontos para lidar com a possibilidade de enriquecer e de aproveitar a vida somente após os 60 anos. Trazendo isso para a realidade brasileira, Luiz Barsi Filho é a mesma coisa. Ele tem um patrimônio de 4 bilhões de reais hoje, só que ele atingiu o seu primeiro bilhão de reais em um período não tão muito distante assim. Primeira coisa desse vídeo é o que corresponde ao viver de renda. Foi criada uma falácia, vou até sublinhar aqui como renda, de viver de renda, de viver de dividendos. Afinal de contas, o próprio Barsi agora, através da filha dele, vende cursos. Vender cursos é muito mais rentável do que a bolsa de valores. Proventos, dividendos, juros, yield, use a palavra que quiser, eles não são renda enquanto você não for multimilionário. Em adianto para você que também é pobre e que é humilde e que está começando no mercado de capitais, eu gostaria muito que você tirasse a palavra bilionário do seu vocabulário. E eu já adianto que você não será bilionário. 99,9999% de vocês todos não serão bilionários. É uma dízima periódica e essa dízima periódica é verdadeira. Não acreditem nessas histórias, porque não é qualquer assalariado que recebe um salário de 20, 30 mil reais, como os pseudo-pobres que se tornaram milionários na Bolsa de Valores recebiam. Mas uma coisa que você sim tem plena condição é de se tornar um milionário. Milionário esse com a letra M. Isso eu acredito, você sim é capaz, porque é possível. Os dividendos, eles não saem do nada. Os dividendos, eles não são renda para vocês. Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. Os dividendos saem do valor contábil da companhia. Se você é sócio de uma empresa e o valor por ação dela é de R$ 1 e a empresa te paga 10 centavos de dividendo, você não passa a ter 1,10, você passa a ter 0,9 mais os 10 centavos. E se você pegar esses 10 centavos para comprar uma bala na esquina e usar ele como renda, você passa a ter um patrimônio menor e você passa a ter 0,90. Os dividendos, se você utiliza ele como renda, o seu patrimônio ele estagna. Essa é a imagem aqui da parte de baixo. Dividendos não reinvestido com mentalidade de renda, o seu patrimônio não sai do lugar. E ainda que essa linha retilínea na parte de baixo é falsa, porque esse patrimônio ele vai ser corrompido pela inflação, então a única realidade é que o seu patrimônio irá diminuir. Em contrapartida, que é o que você deveria buscar, que é o que eu trago para vocês em todo vídeo, logo após a sequência das 3 chaves do sucesso, é o reinvestimento
dos dividendos, esquecendo a bendita palavra renda. A partir do momento que vocês reinvestem os dividendos, a gente entra nessa questão aqui dos juros compostos ou efeito bola de neve. Fiquem à vontade. É nesse momento que você entende que os dividendos devem ser reinvestidos que o seu patrimônio multiplica por muitos. Então veja, os seus aportes, eles não saíram do lugar aqui na linha de baixo. Só que o efeito composto dos juros fez o seu trabalho. Não assimilem juros apenas a renda fixa. O compounding, o efeito bola de neve, o efeito composto, ele é através de dividendos. Então mesmo que no decorrer do vídeo eu utilize a palavra juros, entendam proventos. Ele é um estudo americano, tá? Mas eu vou traduzir para vocês palavra por palavra, linha por linha. No que diz respeito ao retorno proveniente de dividendos, juros sobre capital próprio, no retorno proveniente de juros, seja ele de tesouro direto, no retorno proveniente nos proventos pagos de fundo imobiliário, o mais importante não é o yield, o mais importante é o tempo. Então veja, vamos pegar um retorno anual de 6%, que a grande maioria de vocês sequer aceita porque vocês estão mal acostumados com empresas como Taesa que estão pagando 10%, só que em breve vai ter que diminuir, porque isso é difícil de sustentar. Caso você aportasse R$ 1.200 por mês, você levaria 10 anos para atingir R$ 200 mil. Obviamente, 75% disso seria de seu esforço, seu capital. Apenas 25% seria do efeito compound, seria do efeito bola de neve. Temos aqui coluna X e Y, lembramos que estamos falando do universo de 10 anos. Nenhum de vocês fica 10 anos em nenhuma posição. Vocês ficam no máximo 6 meses, 1 ano, como esse gráfico aqui diz. O declínio dos investidores de longo prazo. Em 1960, os investidores permaneciam 8 anos com uma posição montada. Em 2020, eles não permaneciam nem 1 ano, 10 meses. Então, mesmo fazendo grandes aportes anualmente a uma taxa de 6%, 75% seria de seu esforço, seria de seu dinheiro. E aí eu lhe pergunto, que vantagem Maria leva? Em contrapartida, se você realmente focasse em ser um investidor de longo prazo, olhasse para um universo de 30 anos e você decidisse investir apenas R$ 183 por mês, com a mesma taxa da apresentação anterior, apenas 6% de yield, veja só, no universo de 30 anos, apenas 34% seria seu capital, seria seu esforço. Todo o restante seria juros sobre juros. Isso daqui seria efeito composto. E é nesse momento em que o rico diz que dinheiro faz dinheiro. E aí você, conhecedor de aritmética básica, pode me questionar que o patrimônio acumulado é o mesmo, porém o esforço é diferente. A realidade do brasileiro, ele não consegue investir mais de R$ 1.200 por mês apenas para comprar ações. Muitos não têm nem R$ 1.200 no mês para comprar arroz e pagar suas contas de água e luz. A realidade de investir R$ 180, ela é muito mais factível e ela é muito mais fácil. Eu vou repetir novamente. Olhando para um universo de 30 anos, com o mesmo retorno de 6%, que é baixo para muitas pessoas, você teria acumulado um patrimônio de R$ 200 mil, porém de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira que iria te machucar muito menos, porque são apenas R$ 180. E isso é extremamente plausível para a maioria das pessoas que pensam em investir. Novamente, apenas 34% do patrimônio teriam de fato saído do seu bolso. Seria dinheiro entrando na sua conta, seria dinheiro pingando no seu bolso. Mais uma vez, traduzindo para vocês, investimentos e um retorno anual de 10%. Então nós temos em azul investimento, em laranja, o compounding. Compounding é o efeito composto. Veja, nos 3 primeiros anos você não tem retorno praticamente algum. Até 10 anos você dobra o seu patrimônio, até 20 anos você mais do que dobra, só que a grande realidade é que o efeito faz força a partir de 30 anos. Aquela imagem inicial do livro, Warren Buffett Net Worth by Age, isso daqui é o patrimônio do Warren Buffett por idade. Vejam aqui, ó, até 50 anos ele tinha algo em torno de $1 bilhão. E a partir dos 59 aí deslanchou, aí não tem como segurar, ele passa de 1 bilhão para 15 bilhões, de 15 bilhões para 60 bilhões, de 60 bilhões para 100 bilhões e hoje o patrimônio dele já ultrapassou esses 100 bilhões aqui por muito. Então, replicando a mensagem de Albert Einstein no começo, a maior força do universo são os juros compostos. Aquele que entende ganha, aquele que não entende paga.
E como é que você consegue isso? É apenas no longo prazo, gerenciamento de risco e longo prazo, utilizando a metodologia das 3 chaves que eu sempre passo para vocês, comprando excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as venderem. Trancá-las elas às 7 chaves é a única maneira de você enriquecer. Esqueçam essa mensagem de que ganhar com dividendos vai ficar difícil. Vai ficar difícil se você continuar olhando no curto prazo. Essa foi a mensagem de hoje, nos vemos no próximo vídeo e até lá.